Edição. Sexta-feira, dia 24 de junho de 2022. Está começando pela Folha FM, mais um Folha no Ar. Ao vivo em 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Estamos ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Você pode acompanhar esse programa daqui a pouco em podcast. E logo mais, às 17 horas, tem reprise na Plena TV. São 7h09 em Campos que amanhece com tempo bom, com céu claro e com temperatura prevista para hoje de 31 de máxima e 19 de mínima. Agora aqui no centro tem neblina pela região, mas faz 19 graus. Não há previsão de chuva para hoje. No programa de hoje, estamos com Arnaldo Neto na bancada, junto do Aloysio Abreu Barbosa, para recebermos o prefeito de Campos, Vladimir Garotinho. Já conosco também, ele vem para falar sobre esse 1 ano e meio de governo, com os temas principais: transporte público e recuperação das vias. Ainda comenta sobre crise com a Câmara, briga com os Bacelar e dívida com a Caixa. Por fim, Vladimir fala sobre Garotinho, pré-candidato a governador, as candidaturas do grupo e também uma projeção das urnas. Dentro de instantes, Vladimir, a gente já traz aí o seu bom dia. E para você que nos acompanha, pode acessar aí o Face, e interagir conosco aí. Sempre lembrando, de usar o bom senso. Para não passar para a mediação ter que interferir na sua opinião aí no seu exagero, ok? Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, com Plínio Bacelar Vacina. Agora, com 80 anos e lançando a clínica especializada em vacinas. Manchetes do portal folha1.com.br. Campos registra segundo assassinato em menos de 12 horas. Elton Antônio Raimundo Pereira, de 31 anos, foi morto a tiros dentro da sua casa, no Parque Cidade Luz, na noite dessa quarta-feira. Projeto do Vale Alimentação, encaminhado para a Câmara. Servidores participam nesta sexta-feira de mais uma Assembleia Extraordinária. Greve de funcionários do Detran afeta provas de direção em Campos. Trabalhadores decidiram parar por 72 horas úteis, a partir de ontem. Julgamento de Garotinho na Chequinho é adiado pelo TRE. O ex-governador ficaria inelegível em caso de derrota nessa etapa. Datafolha mostra estabilidade com 47% para Lula e 28% para Bolsonaro. Petista, presidente Ciro e Tebet oscilaram 1 ponto percentual dentro da margem de erro.
Campos recebe mais de 58 milhões em royalties nesta sexta-feira. O valor é 20,4% menor ao de maio, mas tem alta de 55,7% em relação ao mesmo período do ano de 2021. Polícia encontra em abrigo homem que furtou residência 3 vezes. O suspeito confessou os furtos e foi levado para 134DP do centro. Construções irregulares às margens do Rio Paraíba são demolidas em São Francisco do Itabapoana. Campos convoca a população para vacinação. Agora, 40 anos. A partir de 40 anos, já pode tomar a segunda dose de reforço contra a Covid-19. Procure aí os postos que estão, funcionando para a vacinação, inclusive cadastrados para noturno também. 7h13, presencialmente, depois de, pelo menos aqui comigo na bancada, antes com o Marco Antônio, mas presencialmente é a primeira vez, depois dessa pandemia aí da Covid, que persiste, tanto que ele acaba de sair de um quadro de Covid. Prefeito Vladimir, seja bem-vindo ao Folha no Ar, primeira edição aqui. Hoje é um prazer recebê-lo. Bom dia, Cláudio, bom dia a todos que nos escutam pela rádio, nos assistem pela rede social. Bom dia aqui, Arnaldo, Aloísio. Vai ser um prazer mais uma vez bater um papo com vocês e falar um pouco aí do nosso mandato, da nossa cidade, dos desafios que temos pela frente. Aliás, está 100%, já fez todos os exames, já voltou ativa já? Já fiz 2 exames para descartar, já estou liberado. Beleza. Não, até por conta da sua condição de saúde também, a gente aqui já sabia, mas está bem, recuperou bem, 100%. Recuperei bem. Dessa vez foi um pouco diferente, né? Acho que quando a gente pega a Covid mais de uma vez, ela vem diferente, né? Fiquei um pouco mais de tempo para me recuperar, mas recuperei bem. Mas sem precisar de hospital? Não, em casa, só as em casa. Vacinas todas em dia? 3 doses em dia e doido para tomar a 4ª. Já pode? Aproveitando, ainda não. É que você não fiz 40 ainda. Aproveitando para fazer um apelo aqui à população que não se vacinou, que se vacine. Né? Tem muita gente que não tomou sequer a 2ª dose ainda. Infelizmente. E que é um complemento da primeira. Deixa eu trazer o bom dia do Aloísio Abreu Barbosa, que está conosco na bancada hoje, e no dia de São João é o aniversariante do dia também. Então fica aqui. De hoje? Rapaz, eu não sabia não. Depois nós vamos comemorar o dia inteiro. Amanhã você dá um jeito da Folha sair lá automaticamente. Aloísio, parabéns, bom dia, seja bem-vindo. Essa nova etapa aí da sua vida, que Deus continue te abençoando. E São João, né? Hoje um dia especial, né, para você, com muita luz e com muita paz, claro, com saúde também. 50 anos, né? Certamente não faria ao clube. Certamente não faria outros 50, então é uma data especial. E João Batista é uma figura muito interessante. Dos profetas do Novo Testamento, uma figura das mais interessantes. Altruísta, né? Ele não se julgava o Messias, ele pregou a vinda do outro, né? O Messias. E introduziu uma coisa que os cristãos têm até hoje, que é o batismo, né? Nas águas do Jordão, o que serviu para a expansão do cristianismo no início, porque certamente é muito mais fácil batizar do que circuncisar a criança. Temos que lembrar que os judeus e os árabes, que creem no mesmo Deus, são circuncidados quando crianças, né? Que é cortar o prepúcio do menino. Então, é mais fácil jogar água na testa. É uma figura muito interessante. E acho que tem a ver, né? Louco pregando no deserto. Tem a ver um pouco. Exposto, obrigado aí. Vladimir, falar em datas, 1 ano e meio de governo. Em rápidas letras, quer dizer, a gente vai estabelecer alguns pontos que já até anunciamos, mas em rápidas letras, no seu entender, quais foram as maiores realizações e dificuldades desse seu 1 ano e meio de governo? Bom dia, obrigado pela presença. Luiz, bom dia, parabéns, não sabia que era seu aniversário hoje, né? Então, meus parabéns, que Deus te ilumine, te dê saúde. Quem sabe você complete outros 50. Você disse que não, mas quem sabe, né?
Mas falando sobre o governo, a gente tem 1 ano e meio de trabalho, muito trabalho. Eu não gosto, né, de ficar relembrando e de falando de passado, mas serve como comparação, né? É importante falar para comparar, né? A maneira que encontramos e a maneira que estamos enxergando hoje os avanços que tivemos. Por exemplo, se a gente falar na área de saúde, talvez uma das maiores realizações da área da saúde, logo de início, foi acabar com o corredor nos hospitais, né? Tanto no Ferreira Machado quanto no HGG. Aquelas pessoas amontoadas em macas nos corredores já não existem mais há 1 ano. A gente, com 6 meses de governo, a gente acabou com um problema de mais de 30 anos. Né? Mas elas vinham, desculpa, mas elas vinham desde o governo da sua mãe. Não, também, há mais de 30 anos. Estou dizendo aqui, elas vinham há mais de 30 anos. Perfeito, que ninguém conseguia perfeito, resolver. Perfeito. Né? Aquelas filas em corredores, e foi com uma equipe capacitada, dando liberdade aos diretores dos hospitais. Eu dizia para eles que quem trabalha no dia a dia, a parte técnica ali dentro, que vive o dia a dia, que conhece a realidade, são eles. Eu só digo assim, me traz a solução que a gente vai arrumar um jeito de resolver. E foi resolvido com 6 meses de governo, então foi um marco logo no início da nossa gestão. Ainda na saúde, a gente pode destacar a abertura de UBS que estavam fechadas. Já abrimos 21 UBS que estavam fechadas, foram fechadas 47, não conseguimos reabrir todas ainda, porque muitas dependem de obra, depende de montar equipe, não é fácil você conseguir montar uma equipe completa para poder reabrir. Também podemos destacar os mutirões da saúde, que já estamos na 3ª etapa de mutirão da saúde, zerando várias filas de exames, de imagem, de consultas, de cirurgias, enfim. Na saúde avançamos muito, né? E aqui fica um agradecimento especial a toda a equipe de saúde. Lançamos agora, recentemente, inclusive ontem, a deputada federal Clarissa Garotinho esteve no Hospital Ferreira Machado. Nós vamos reformar todo o pronto-socorro, todo o primeiro andar do Hospital Ferreira Machado. O projeto está pronto, está muito bonito, inclusive, através de uma emenda de bancada que a gente articulou. Estamos reformando o HGG em parceria com o governo do estado. Está lindo o hospital, muito bonito. A primeira etapa deve estar sendo inaugurada aí entre 45 e 60 dias. A primeira etapa deve estar sendo inaugurada. Então, na saúde nós avançamos muito. Podemos falar aqui também da assistência social, que retomamos a proteção básica ao mais vulnerável, ao mais pobre dessa cidade. Reabrimos restaurante popular, voltamos com o programa de distribuição de renda, que nessa primeira etapa vai contemplar até 10 mil famílias até o final deste ano. Triplicamos ou quadruplicamos, aqui eu não tenho o número de cabeça, o número de cestas básicas ofertadas na secretaria. Também criamos o kit Mãe Coruja, que é o kit bebê completo para mães pobres em vulnerabilidade social, enfim. Temos avanços, Aloysio, em todas as áreas, também na gestão fiscal, que é muito importante. Essa semana é uma coisa que parecia inimaginável quando a gente assumiu a prefeitura, e pelo quadro que todos narravam, inclusive quando a gente conversava aqui na pré-campanha e também durante a campanha, sobre a dificuldade financeira e fiscal da prefeitura de Campos, que dentre aquelas pessoas que você trazia aqui na sua bancada, como era difícil, né? E hoje Campos conseguiu pular da classificação C para A, deu com 1 ano e meio de gestão. Ah, mas o que isso muda? Isso muda tudo. Quando você vai pegar você pessoa física, ou você empresa, vai pegar um crédito, quando você vai na praça, quando as instituições financeiras elas te avaliam. Hoje elas avaliam a Prefeitura de Campos como nota A, que é a maior nota que o Tesouro Nacional pode dar. Então, o que parecia inimaginável aconteceu. Em 1 ano e meio de gestão, a Prefeitura saiu de um quadro de praticamente insolvência, que era o que tinha, para um quadro de ter a avaliação A do Tesouro Nacional. Então, assim, os ajustes fiscais que foram feitos, a renegociação das dívidas, todas as dívidas e todos os passivos do município foram renegociados, e hoje a prefeitura está com essa classificação A, a prefeitura está solvente, a prefeitura está com capacidade de pagamento. Então, acho que a gente teve muitos avanços. A gente vai, obviamente, como você falou, destrinchar aqui, mas a gente não pode deixar de destacar que foi 1 ano e meio de muito trabalho, muito difícil. A gente retomou obras importantes também na cidade, como o Bairro Legal.
no Parque Esplanada, Parque Julião Nogueira. A obra do Camelódromo já está praticamente pronta também, acabando ali um detalhe que nem estava no escopo da obra, mas que a gente colocou para poder, ali na Formosa, entre a peixaria e o camelô, a gente está refazendo ali aquele calçadão, vai ficar como um boulevard ali, tá fazendo a obra, a gente resolveu fazer, agora nem estava no escopo da obra, mas a gente resolveu fazer como um complemento à obra do Camelódromo, que está praticamente pronta. Então, assim, conseguimos avançar em 1 ano e meio, sabemos que temos que avançar mais, mas eu acho que a gente conseguiu, com todo o esforço, dedicação, uma equipe empenhada, reorganizar a cidade, né, do ponto de vista fiscal, do ponto de vista estrutural, e agora que nós estamos reequilibrados, a gente tem um poder de ter um desenvolvimento sustentável e pensar em dias melhores para a população campista. Faltou falar na maior dificuldade, mas eu acho que, como aí essa briga, pelo menos no juízo popular, essa briga com o Bacelar parece ser a maior dificuldade, eu vou deixá-la para falar no segundo bloco, a não ser que você queira tratá-lo agora. Eu acho que não é a briga com o Bacelar, acho que a briga é política, né? Na verdade, ao meu ponto de ver, muitas vezes desnecessária, né? Campos precisa de entender, de uma vez por todas, que o momento é único, né? Campos hoje, como disse, voltou a ser uma cidade com capacidade, além de própria, por causa da solvência e da renegociação que fizemos, por conta do aumento de receita também oriunda dos royalties do petróleo, mas que eu queria falar também sobre isso, que não é à toa, além, né, da subida do preço internacional, eu contratei no meu início de governo um escritório de advocacia, porque eu, como fui deputado e fui da Comissão de Minas e Energia e da Subcomissão de Óleo e Gás, eu sabia que a Prefeitura de Campos estava sendo, vamos dizer assim, garfada pela ANP. Né? Então eu contratei um escritório de advocacia especializado, que outras prefeituras também já contrataram. Nós ganhamos ações judiciais contra a ANP e a ANP está tendo que repassar novos valores à Prefeitura de Campos. Então, esse aumento mensal dos royalties, além do aumento por conta do preço do barril do petróleo, Guerra na Ucrânia, nós estamos recebendo valores a mais por conta de um escritório de advocacia que a Prefeitura de Campos contratou e venceu ações na justiça contra a ANP, que está sendo obrigada a repassar valores a maior para a Prefeitura de Campos. Então, foi um trabalho também da gestão pública. Então, Campos vive hoje um momento diferente, um momento melhor. O Estado do Rio de Janeiro também vive por conta da venda da SEDAI, da renovação do acordo de recuperação fiscal. Então, assim, Campos tem tudo para que as forças políticas, estando minimamente se entendendo, dialogando, Campos tem tudo para avançar muito. A gente lamenta que a gente não consiga dialogar hoje, né? Ficou uma briga, ao meu ponto de ver, que passou do limite do razoável. Eu acho que a gente precisa, todos nós, darmos um passo atrás, e eu digo todos mesmo, Câmara de Vereadores, oposição, situação, todo mundo precisa dar um passo atrás e entender que a cidade precisa da união, ou pelo menos do entendimento de todas as forças políticas para recuperar o tempo perdido. Não dá para ficar o nós contra eles. Até porque quando a gente fala de disputa política eleitoral, você tem o período da eleição, né? Por exemplo, nós vamos entrar no período eleitoral agora para deputado, governador, presidente, não é local. Mas mesmo assim os grupos têm as suas candidaturas, acaba acirrando ainda mais uma disputa política. Mas então, falando da sua pergunta, não é a briga de nós contra Bacelar, é a briga política da cidade que não está bom, até porque não é só Bacelar, estão juntos na disputa e não é escondido, né? Eles tiram inclusive fotos juntos, tá Rafael, Caio e Bacelar, estão os três juntos. E aí a gente fica se perguntando, e é bom que o povo de Campos também se pergunte e faça essa indagação. Os três estão juntos para atrapalhar e não deixar o governo andar? É o que parece, mas não é o que a gente deseja. A gente deseja que as forças políticas possam minimamente dialogar, para que a cidade possa ter aí dias melhores, possa avançar e possa recuperar o tempo perdido. Arnaldo Neto, deixa eu trazer o seu bom dia, cumprimentá-lo nessa bancada hoje conosco, claro, semana, né, em que você está aí desde segunda-feira. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Nogueira, bom dia, Vladimir. Bom dia e parabéns, Aloysio. Antes de tudo, desejar saúde. Já era importante
sempre desejar saúde. Acho que com essa pandemia ficou ainda mais importante, nós damos mais valor ainda à questão da saúde. Com saúde a gente consegue correr atrás de tudo, então muita saúde aí nessa nova etapa. Vladimir, vamos para um assunto delicado, e eu acho que já é a maioria dos comentários aqui na nossa transmissão, que é a questão do servidor público. Há uma cobrança por parte do sindicato, sobretudo, em relação a um reajuste, já que não há desde 2016, ou seja, passamos a gestão do último ano da gestão da sua mãe, né, da ex-prefeita Rosinha, depois do governo Rafael não tivemos reajuste, e agora há um pedido aí de reajuste salarial desse período, uma correção pelo IPCA. Há possibilidade desse reajuste, e aí a gente já emenda numa outra questão que se desenha para ser mais uma polêmica na Câmara, que você já enviou um projeto na questão da volta do Vale Alimentação, mas a sua proposta é num valor escalonado até uma faixa salarial. E o sindicato pede, com o apoio da oposição, que seja um valor linear, justificando inclusive um ponto que você colocou, o aumento dos royalties de petróleo que podem ser usados para esse auxílio. Se a Câmara emendar como se desenha um auxílio linear, vai passar? Vai ser aceito pelo Executivo? Pode passar isso pelo Legislativo? Bom, primeiro queria mandar um abraço para os servidores, né, porque eles lembram muito claramente como eles estavam até 1 ano e meio atrás, né, com salários atrasados. Eles estavam sem data de recebimento de salário. Eu lembro bem, né, eu era deputado federal, mas eu sempre acompanhei, que era, nós vamos pagar semana que vem. Chegava na semana que vem, não temos dinheiro para pagar essa semana, vamos pagar só na outra. Não tinha nem data para poder receber. Hoje tem um calendário programado, eles alegam inclusive também que não é o melhor dia, mas a gente paga no 5º dia útil. Já tem calendário programado, os salários estão em dia. No ano passado pagamos 15 folhas e meia em apenas 12 meses, foi o meu compromisso com o servidor que nós cumprimos, porque essa discussão que está envolvendo o reajuste, ela é válida, né? Mas é uma briga que se criou entre o sindicato e a prefeitura, não com o servidor de maneira em geral. E por que eu digo isso? Porque eu recebi o sindicato no meu gabinete várias vezes, e eu pessoalmente fui ao sindicato pelo menos 3 vezes, eu acho. A sede do sindicato, reuni com os servidores e com a direção do sindicato. Eu fui à sede do sindicato, vocês devem ter matéria sobre isso aí nos registros. E foi acordado numa reunião na prefeitura no ano passado, foi acordado isso com a direção do sindicato, que eu não poderia dar reajuste no ano de 2022. Isso foi acordado por conta do termo de ajuste de gestão que fizemos com o Tribunal de Contas, porque nós não tivemos aumento significativo de receita própria do município, porque você não pode fazer um reajuste em cima de receita indenizatória de royalties do petróleo, porque existe uma determinação do Tribunal de Contas de que não se pode mais usar royalties do petróleo para pagamento de servidor. É uma determinação. Nós conseguimos um acordo para escalonar isso ao longo de 4 anos. A partir do 2025 não vai poder usar nada, já não poderia a partir de 2021. Se não fosse o acordo que fizemos, talvez o servidor não tivesse com salário em dia hoje. A gente conseguiu esse acordo. Então, como não houve um aumento de receita própria capaz de suportar um reajuste para o servidor, foi acordado. Eu queria que o servidor que estivesse me ouvindo entendesse isso e escutasse isso. Foi acordado com a direção do sindicato de que não poderia ter sido dado reajuste no ano de 2022 e que, por isso, criamos o bônus extraordinário que houve no ano passado. O bônus extraordinário foi criado numa reunião com o sindicato para que o próprio sindicato pudesse justificar para o servidor a não possibilidade do reajuste, porque não temos aumento de receita própria disponível para fazer isso. Então, assim, aos servidores que nos escutam, né? A gente, quando faz uma negociação, e a gente fez negociação várias vezes, e mostra a realidade para
para o sindicato que representa os servidores, foi acordado e dito: não temos condição e capacidade de dar o reajuste. Também tem uma outra questão que envolve tudo isso. Nós herdamos um passivo trabalhista, nós herdamos um passivo de férias vencidas, nós herdamos passivo de rescisões não pagas e que estamos pagando literalmente tudo. Isso também impacta no percentual de folha de pagamento. Então, o que também eu disse ao sindicato, ao Ciprozep e também ao CEP, que eu já recebi no meu gabinete e que devo receber novamente em breve, porque eles já me pediram uma agenda, mas como eu estava com Covid, eu não pude receber. Assim que terminarmos de pagar o passivo existente, porque o passivo também é um direito do servidor de receber, assim que terminarmos de pagar o passivo, que deve ser ali por volta de setembro, a gente volta a conversar sobre o que vai ser possível dar a mais ao servidor. Tudo isso já foi dito. O que a gente lamenta é que o sindicato esteja politizando e aproveitando o período eleitoral para isso, uma questão que é essencial para o servidor. Eu entendo que a inflação corrói os salários, eu entendo que eles estão sem aumento há 7 anos, mas eu não posso ser, Arnaldo, irresponsável de conceder aquilo que não vai ser sustentável para que daqui a pouco o servidor esteja vivendo em Campos aquilo que já viveu, que é ficar sem salário. Eu não posso ser irresponsável. Então, quando a gente manda para a Câmara, como encaminhamos, uma proposta de vale alimentação escalonado, é porque a gente fez estudo de impacto. É porque a gente calculou o que era possível dar de verdade. Não é porque, se eu puder dar mais, eu dou mais. Não é esse o problema. Agora, precisa ter estudo de impacto, precisa entender a viabilidade, precisa entender o que a prefeitura tem de compromissos já assumidos e de dinheiro comprometido. Olha, eu renegociei todas as dívidas do município para Campos hoje ter a sua classificação A, como falamos aqui anteriormente. Se eu renegociei todas as dívidas do município, existe dinheiro empenhado para o pagamento dessas dívidas, que precisam ser pagas. Então, se eu estou propondo um vale alimentação escalonado de 200, 300 e 400 reais, quem recebe um salário menor vai receber um vale maior, vai receber até 400 reais. Foi feito um estudo de impacto, de viabilidade, para que se possa fazer isso. E além de estar fazendo de forma escalonada, foi necessário no ano passado, para fazer o ajuste das contas, que a gente mudasse o texto da lei de vencimentos totais para vencimentos brutos, né? Agora nós estamos mudando de novo a lei para salário base, ou seja, 2.000 servidores que não estavam recebendo nada, nenhum vale, vão passar a receber o vale também. Então, além de ser um aumento escalonado, nós estamos incluindo ou reincluindo cerca de 2.000 servidores que não estavam mais recebendo o vale, porque a gente precisou ano passado mudar para rearrumar a conta. A gente agora está reincluindo esses servidores. Então, é sim de maneira escalonada, com responsabilidade, para que possa ajudar o servidor nesse momento difícil. A gente entende o momento de inflação, de salários defasados. Estamos fazendo aquilo que é possível com responsabilidade e também estamos reincluindo cerca de 2.000 servidores que estavam sem nenhum tipo de vale alimentação. Vamos chegar aí a quase 8.000 servidores dos 11.000 que temos na ativa recebendo vale alimentação. Tem um comentário do Ciprozep aqui na nossa transmissão perguntando por que você não atende a presidente para falar isso com ela no olho. Ué, mas falar o quê? Já foi falado para ela isso. Isso já foi falado para ela pelo professor Weiner, secretário de administração, já foi falado para ela por mim no meu gabinete. Agora, não dá para ela entrar no meu gabinete, combinar uma coisa, sair dali, ir para uma assembleia e fazer outra. A partir do momento que eu já disse em várias outras oportunidades, que ela foi para a porta da minha casa, onde eu sou pai, onde eu sou marido, onde eu sou vizinho, onde pessoas moram, ela perdeu, vamos dizer assim, no meu modo de ver, ela perdeu a capacidade de dialogar. Ela quer fazer manifestação na porta da Câmara, é um direito dela, quer acampar na porta da Prefeitura, é um direito dela, não tem problema nenhum. Eu não sou contra movimento grevista, não é nada disso. Tanto que fizeram o movimento grevista e eu não dei falta a servidor nenhum. Foi a minha orientação ao professor Wagner, secretário, que não desse falta a servidor nenhum. É legítimo.
Mas tudo isso que eu estou dizendo aqui, isso foi dito à presidente. E eu disse também a ela, e ela não vai poder dizer que não é verdade, eu fui eleito, por exemplo, por 122 mil pessoas. Eu fui eleito para ter um grupo de secretariado e também com um grupo de vereadores para tomar decisões. Se todas as decisões que eu for tomar, eu quiser fazer uma assembleia popular, eu não vou fazer nada, porque as pessoas pensam diferente. Da mesma forma que ela foi eleita pelos servidores e existe lá a diretoria dela, elas precisam tomar decisões. Se ela tomar uma decisão e depois quiser levar para uma... toda decisão ela tiver que levar para uma assembleia onde pessoas pensam diferente, ela não vai conseguir decidir nada, porque as pessoas pensam diferente. Ela foi eleita para decidir. Então não adianta ir negociar com a prefeitura A, B ou C e sair dali e querer ir para uma assembleia onde a assembleia pode decidir diferente daquilo que a diretoria pensou. E eu digo disso de forma bem clara, porque eu me coloco no lugar dela, que foi eleita. Eu também fui eleito. Se eu quiser, olha, tenho que tomar uma decisão, vou fazer uma assembleia para a cidade de Campos votar. As pessoas pensam diferente. Você não vai conseguir tomar decisão nunca. Você toma decisão baseado, né, naquilo que for melhor para a maioria, mas junto com as pessoas que fazem parte da direção. Então eu não fechei a porta de diálogo com o sindicato. A prefeitura continua recebendo o sindicato. Essa semana mesmo, o secretário de administração, Wagner, recebeu o advogado do sindicato, o tesoureiro do sindicato, dialogaram, conversaram, a porta continua aberta. Eu só acho que as pretensões políticas de A, B ou C, inclusive da presidente do sindicato, que tem as suas pretensões políticas, está fazendo um jogo meramente político, né, inclusive aproveitando os vereadores de oposição para fazer também um jogo político, esteja atrapalhando o próprio servidor. Porque quando ela dificulta as negociações com as atitudes dela, de ir para a porta do Vladimir, não do prefeito, porque no meu local de residência eu sou o Vladimir, eu não sou o prefeito. Quando ela, por exemplo, bota o dedo na cara do secretário de administração dentro da sala dele, e vocês podem perguntar ao secretário e quem estava presente na reunião, ela dificulta as negociações. Ela, numa última reunião que teve com o secretário Wagner, e por isso nem o secretário quer mais recebê-la, dentro da prefeitura, no gabinete dela, ela levantou o tom de voz e botou o dedo na cara do secretário. Então, assim, quem está dificultando as negociações é ela. Respeito a posição de líder sindical dela, respeito os servidores naquelas suas demandas, mas também precisamos entender que a prefeitura está fazendo aquilo que é possível com responsabilidade. Por que Vladimir, então, não quer receber a presidente do sindicato? Por esses motivos que eu estou expondo aqui. Porque eu acho que ela cruzou a linha, porque eu acho que ela faltou o respeito ao ir para a porta da minha casa, e agora nem o secretário quer recebê-la mais, porque dentro da sala dele, no gabinete dele na prefeitura, ela faltou o respeito, gritando, elevando o tom de voz e botando o dedo na cara dele. Então, com as atitudes dela, eu acho que ela está prejudicando o servidor. Vladimir, essa pauta servidor, a gente podia fazer um programa inteiro só sobre ela. Né? Realmente, ouvir todos os lados, né? São vários lados envolvidos. Realmente eles estão sem reajuste há 7 anos, Sim. isso é um fato. Né? O salário está defasado. Agora, diante dessa, você falou sim. Eu não precisa, é um fato. Sim. Sim. A perspectiva, você falou que foi acordado com o sindicato que não esse ano. Há uma perspectiva real de reajuste? Não do IPCA desse tempo todo, mas algum reajuste para o servidor esse ano ou não? Como eu disse, eu já havia dito à presidente do sindicato, com a diretoria dela, que foi ao meu gabinete, que 2022 não seria possível. Isso já foi dito a ela. E por isso criamos um bônus no ano passado para poder compensar. E que eu daria de novo bônus esse ano, também já foi dito isso a ela. E agora, na última reunião... Se era possível quando? Não. Então, aí que eu vou chegar. Nesta última reunião que o professor Wagner teve com o advogado do sindicato, mais o diretor financeiro do sindicato, falou, olha, nós então temos duas opções. Ou vamos fazer o aumento do vale alimentação, ou vamos dar um bônus no final do ano. O que vocês preferem? Eles preferem o reajuste do vale alimentação. Foi uma decisão deles. Porque também não dá para dar as duas coisas. O que eu disse
desde o início para o sindicato. Olha, existe uma perspectiva com os investimentos que vão vir do Estado para Campos, que todo mundo já sabe quais são, porque a Prefeitura de Campos fez um convênio com o Estado, assinou um convênio, está lá, estão acontecendo as licitações para grandes obras de infraestrutura em Campos. A Prefeitura de Campos agora também está fazendo obra, tem o seu poder de investimento retomado. Então existe a perspectiva, a médio prazo, de se aumentar a receita própria do município, derivado das obras de infraestrutura de grande volume e de grande porte que vão acontecer no município de Campos. Sendo assim, se aumentar, a gente pode no ano de 2023 discutir o reajuste, porque a receita própria vai aumentar. Porque quando existe obra de infraestrutura, você tem o aumento do ISS, você tem o dinheiro circulante da cidade que aumenta, que também aumenta outros impostos. Então, assim, se acontecer aumento da receita própria, que tenha segurança para se dar um reajuste, nós daremos. Não temos por que não dar, mas hoje não se tem como dar. Isso foi dito desde o ano passado, que isso foi dito para o sindicato. Então, olha, Luiz, não adianta o sindicato ficar tentando jogar o servidor contra a prefeitura, dizendo que não dá para dar reajuste, porque isso foi combinado. Isso foi dito expressamente numa reunião na prefeitura. Eu até, num dia bastante irritado que eu estava, eu cheguei a fazer um comentário na página da presidente do sindicato, que eu peço aqui até a ela, né, se eu me excedi no comentário, desculpas, porque a gente às vezes se excede, de que as reuniões teriam que ser gravadas. Eu disse isso, olha, as próximas reuniões do sindicato terão que ser gravadas, porque a gente combina uma coisa e sai daqui parece que não foi nada combinado, mas foi dito expressamente que não era possível. O servidor está sem reajuste, é verdadeiro, tem 7 anos que não tem reajuste, mas nós estamos também tentando dar maneiras de compensar. Por exemplo, eu enviei para a Câmara também que mais 6 ou 7 categorias, agora eu não lembro o número, vão poder voltar a fazer substituição. A substituição é um salário extra para aquele servidor. Só o salário estar em dia também já é uma grande coisa para o servidor que não tinha. Ah, mas isso é obrigação. Poxa, que bom que eu cumpro a minha obrigação. O anterior não cumpria. Eu agora estou aumentando o vale alimentação dentro do que é possível, porque o próprio vale alimentação ele tem um caráter social, além de ter um caráter alimentar, ele tem um caráter social. Então a gente entende que quanto menor o salário da pessoa, mais dificuldade ela passa, então maior vai ser o vale. Então assim, a gente poderia ficar aqui falando, como você falou, o programa inteiro sobre o servidor. O que eu queria deixar claro para o servidor de Campos, eu trato o servidor com respeito, eu trato o servidor com responsabilidade, porque eu não vou correr o risco de deixar o servidor sem salário. Eu não vou correr esse risco. Então a gente faz tudo com responsabilidade, faz tudo com estudo de impacto, com estudo de viabilidade econômica para poder conceder. Eu inclusive enviei, através do professor Wagner, secretário de administração, uma carta para o Ciprozep na semana passada. A prefeitura enviou, não fui eu que enviei, a prefeitura enviou, pedindo que, olha, vamos reabrir a negociação para que não pareça que a negociação foi encerrada unilateralmente. Não foi encerrada. E aí foi quando o professor Wagner recebeu, agora na semana passada, o diretor do jurídico e o financeiro do sindicato falou, olha, temos essa proposta aqui do aumento escalonado do vale alimentação ou um novo bônus no final do ano. Porque, vamos lá, Luiz, o que importa de fato para o servidor? É o dinheiro no bolso. Ele tá passando por um aperto. Ele precisa do dinheiro do bolso. Não sendo possível. Para todos nós, né? Não sendo possível o reajuste, porque depende de receita própria, nós temos que criar um mecanismo de botar dinheiro no bolso dele. Então, olha, nós podemos fazer o vale a partir de agora, basta a Câmara aprovar, ou podemos no final do ano dar um novo bônus, para que o servidor possa colocar o dinheiro no bolso. Segundo o professor Wagner me passou, eles preferem desde já o auxílio à alimentação. Então, estou encaminhando para a Câmara. Basta a Câmara aprovar. Ah, mas existe um movimento do Ciprozep junto com os vereadores de oposição para poder mudar o projeto e alterar os valores. Olha, eu queria dizer aqui a você, servidor, do risco que você está correndo ao pensar dessa maneira. Existem projetos que estão na lei orgânica que são privativos do executivo. Está na lei orgânica. Regime jurídico de servidor
é privativo do executivo. Quem tem legitimidade para fazer estudo de impacto orçamentário e encaminhar projeto dessa natureza é o executivo. Corre-se o risco de se aumentar o valor lá na Câmara e não passar, porque a lei orgânica diz que não pode. Eu sou obrigado a vetar. E aí quem vai ter aumento e quem vai ser incluído vai acabar ficando sem. Então essa briga desnecessária para mostrar quem é vitorioso ou quem é perdedor, não existe vitorioso e perdedor. Então eu estou alertando, né, aqui aos servidores que vão receber o aumento para R$300, para R$400, ou então para aqueles que estão de fora e que agora vão entrar no auxílio, repito, vão ser cerca de 2.000 pessoas que estão fora, que vão ser reincluídos no auxílio, que se ficarem criando celeuma na Câmara, isso é contra o que diz a lei orgânica do município. Existem assuntos que são privativos do Executivo, né? Então que podem acabar ficando sem nada. Como então que ficou aposentado nisso, Vladimir? O aposentado é uma outra questão e que é bom a sua pergunta, porque a gente precisa esclarecer de maneira definitiva, até para que não pareça que a gente não quer fazer nada pelo aposentado. A partir do momento que o aposentado se aposenta, ele rompe o vínculo dele com o município e passa a ser exclusivamente ao Instituto de Previdência. Aqui em Campos, no caso, a Previcampos. Quem faz o pagamento ao aposentado é a Previcampos, né? Que, por sua vez, não pode pagar ao aposentado por aquilo que ele não contribuiu ao longo da sua vida. É o que diz o Tribunal de Contas. Inclusive, o vereador Cabo Alonsimar fez uma consulta ao Tribunal de Contas, que não foi respondida até hoje, mas a Prefeitura também fez a sua consulta ao Tribunal de Contas. Já perguntamos a técnicos que a gente conhece lá dentro do Tribunal de Contas, não é possível. Qual é a única maneira que se tem de dar aumento para aposentado? Fazendo um reajuste geral, que hoje não é possível fazer porque não temos receita própria para isso. Quando a gente assumiu a prefeitura, o aposentado estava com salário parcelado, hoje o salário está em dia. Quando a gente assumiu a Previcampos, ela não tinha dinheiro em caixa, hoje ela tem dinheiro em caixa. A gente equilibrou a Previcampos. A gente está fazendo aquilo para dar segurança ao aposentado e para aqueles que vão se aposentar, que a Previcampos hoje está equilibrada. Está lá, é público, tem ata de reunião, o próprio sindicato participa das reuniões da Previcampos. E temos aí uma outra questão importante, que é a reforma da Previdência, que precisa ser aprovada pela Câmara de Vereadores. Tivemos aí uma prorrogação do prazo, né, que o governo federal prorrogou o prazo para se aprovar nos municípios, mas que tem que ser aprovada. É uma questão federal. Eu, inclusive, como deputado federal que era, votei contra, mas foi aprovado. Então os municípios precisam se adequar. Se o município não se adequar, no futuro, isso pode prejudicar o servidor que é aposentado hoje, atualmente, o aposentado atual, e o servidor que vai se aposentar no futuro. Então precisa se adequar. Mais uma vez, politizar a questão, que não é política, é técnica. Precisa ser aprovado. O sindicato pediu algumas mudanças, a gente entendeu que era possível fazer as mudanças, né, na lei que encaminhamos para a Câmara, mas tem que ser aprovada, para que o próprio servidor aposentado não fique com dificuldades no futuro. Então, dizendo aqui bem aberta e claramente, né, não é possível dar bônus ou gratificação a servidor aposentado, porque ele rompeu o vínculo dele com a prefeitura a partir do momento que ele se aposentou. Ele é vinculado ao Instituto de Previdência. O Instituto de Previdência, por sua vez, só pode pagar ao aposentado por aquilo que ele contribuiu ao longo da vida. Você quer ver como é uma situação delicada? Em 2015, a minha mãe, a ex-prefeita Rosinha, concedeu um auxílio de R$200 para o aposentado, para a Previcampos poder pagar. Anos depois, acho que 2 ou 3 anos depois, a justiça disse que aquilo era inconstitucional e teve que tirar. Está aí a prova que não pode pagar. A Previcampos não pode pagar. Foi considerado inconstitucional, porque a Previcampos só pode pagar o aposentado por aquilo que ele contribuiu ao longo da vida. Então, eu fico muito triste em ver um sindicato
usando aposentado como massa de manobra. Sabe por quê? Eu acompanho as manifestações quando me mandam fotos, vídeos. Eu vejo muitos aposentados, né, nas manifestações. O sindicato chama os aposentados para participar das manifestações, para poder encher as suas manifestações. Olha, desculpa, é até uma covardia, porque o sindicato sabe, no fundo, que não pode fazer, até porque já foi feito em 2015 pela minha mãe, e foi considerado depois de um tempo inconstitucional. Então o sindicato chama o aposentado para uma briga que o sindicato criou com a prefeitura e acho ela desnecessária, porque o diálogo tem sempre que permanecer e existir, mas desde que ele seja pautado em verdade, desde que ele seja pautado no que é possível e desde que se tenha responsabilidade com aquilo que é possível fazer. Não adianta a gente ficar querendo criar briga política, disputa política, não adianta querer politizar um assunto que não é político, isso é uma questão da vida das pessoas e que precisa ser tratado com responsabilidade, porque eu vou repetir aqui para os servidores que estão nos ouvindo. E eu já disse isso em outras oportunidades. Quando vocês tiverem um sim do prefeito Vladimir, é um sim que vai ser cumprido. Eu não vou deixar o servidor da prefeitura sem receber salário. Eu não vou, enquanto eu for prefeito, se eu vou ser prefeito mais 2 anos, mais 4 anos, aí é Deus que sabe, é o povo que sabe, mas enquanto eu for prefeito, eu quero manter o salário do servidor em dia. E para manter em dia eu preciso ser responsável. Não adianta querer que eu faça aquilo que não é possível fazer. É tantas vezes, às vezes, demagogia, que me propuseram um aumento de 25%. Sabendo que não é possível. Então dá pelo menos o IPCA. Mas já havia sido dito, desde o ano passado, para essas mesmas pessoas que não ia ser possível dar o reajuste de 2022, por isso criamos o bônus para poder minimizar o impacto do não reajuste que eles não recebem há 7 anos. Mas o bônus não resolveu. Olha, eu acho que ajudou muito, porque o bônus de R$2.000 que foi dado é maior do que o salário de muita gente. Tem servidor que recebe R$1.300, R$1.400, R$1.500, recebeu um bônus que é maior do que o próprio salário que ele recebe durante o mês. Eu acho que foi muito importante. O que importa para o servidor é ter um dinheiro no bolso hoje para poder minimizar os impactos que a inflação causa na vida dele e na vida de todos nós aqui. Vladimir, eu estou vendo aqui os comentários, aqui eu não consigo, são tão rápidos os comentários que eu não consigo nem ler. E vejo aqui, Arnaldo está com o joelho aqui, na coxa com o celular, eu estou com o laptop. E a mudança de tela é tão rápida. Eu não estou conseguindo ler, eu não estou nem acompanhando. Se você conseguir me passar algumas coisas que eu puder responder, estou aqui para responder. Não, mas sério, não dá nem para ler. É tão rápido que você não consegue ler. Mas felizmente ou infelizmente, temos que falar sobre outros assuntos. Claro, vamos lá. E hoje, talvez o principal assunto que tem dado, lógico, servidor, né, dá muito trabalho, é uma classe mobilizada, é uma classe que quando não é atendida, ou entende que não é atendida, é ruidosa, ocupa plenário da Câmara, enfim. Mas hoje, talvez, o principal problema, eu falo na Campos como um todo, né, para o cidadão, é o transporte público. Né? Nós viemos de 2 manifestações, fechando a BR-101, de Serrinha. Uma foi feita anteontem, outra ontem. No mesmo... Veja bem, Serrinha não é o único... Mas Serrinha, por estar muito distante... Né, e realmente, sem ônibus ali, a pessoa não consegue trabalhar. Sim. A pessoa não consegue buscar o hospital. Você falou aqui a 4ª dose, não consegue buscar a 4ª dose, não consegue fazer nada. Está muito distante, realmente. Campos é um município muito grande. Muito grande. E no dia dessa segunda manifestação em Serrinha, já estava em estudos, ficou pronto o projeto, na minuta do projeto, que se pretende encaminhar à Câmara, do subsídio ao diesel. Vou falar minha opinião particular, tá? Eu, Aloysio. Né? E tem empresa privada. Eu sou contra, a priori, poder público usar o dinheiro público para atender demanda do setor privado. No entanto, há casos em que isso é inevitável.
Vou usar o caso do Lehman Brothers, por exemplo, 2008, que gerou aquela crise toda. Se os Estados Unidos não faz nada, aquela crise vai ser muito pior do que foi. Agora, por exemplo, mesmo que você dobre o preço da passagem, o que você não vai fazer pelo custo político, mas mesmo que você fizesse isso, dobrar o preço da passagem pelo número de passageiros não paga o déficit do preço do diesel, que está estourando o preço do diesel, está chegando quase a R$10. Daqui a pouco vai chegar a R$10. Então você mandou esse projeto. Você espera que com ele, isso que todo dia está gerando muito problema, seja resolvido? Aloysio, de fato, o transporte público é o maior gargalo da administração hoje. Já encontramos, né, quando assumimos o transporte de maneira caótica, né, eu tinha feito um compromisso público em campanha de acabar com aqueles terminais que eu chamava de terminal da humilhação, porque eram tendas improvisadas, enfim. Havia feito aquele compromisso com o povo, me elegi com esse compromisso e fiz isso. Só que existem variáveis que fogem do nosso controle, e uma delas é essa escalada do preço dos combustíveis, que isso não era esperado e previsto por ninguém. Então, quando você tem um projeto, né, que a gente estava em desenvolvimento, né, para o sistema de transporte de campos, mas que você vem com uma escalada abrupta dessa forma do preço do combustível, muda tudo. É como você falou. Não adianta aumentar preço de passagem, porque o cidadão não vai conseguir pagar, e mesmo que dobrasse, não pagaria o preço do diesel, que já acumulei 68%, 70% de aumento só esse ano, né? Então, é uma questão que foge do nosso controle, é uma questão federal relativa à Petrobras, relativa à política de preços internacionais que a Petrobras adota, que, no meu modo de entender, é o problema mais grave do governo federal hoje, né? Essa escalada do preço do diesel, porque quando aumenta, na verdade, quando os combustíveis estão aumentando, aumenta tudo, porque encarece o frete, então você encarece tudo, você encarece alimentos, você encarece tudo, né? É um problema a ser enfrentado. E o que nós vamos fazer aqui em Campos, de fato, para poder tentar resolver? Em comum acordo com os concessionários e com os permissionários, em comum acordo com eles, já existia uma definição, que era o retorno do modelo de integração. Foi um pedido dos dois modais, tanto dos permissionários quanto dos concessionários. Eu disse que eu era contra durante toda a campanha, mas eles me pediram para voltar, exatamente para que eles pudessem percorrer trajetos menores, tanto os permissionários, que são as vans, quanto os concessionários, que são os ônibus, porque percorreram trajetos menores diminuiria o custo para eles, né? Então foi um pedido deles isso. Falei, olha, então, já que é um pedido, coloque no papel, porque eu fui contra isso a campanha inteira. Mas se é esse o modelo que vocês estão entendendo ser o melhor, coloque no papel. Na época eles colocaram isso no papel. A gente fez o projeto das novas estações, e eu não chamo nem de terminal, eu chamo de estações, porque são projetos bacanas, são projetos bem feitos, projetos estruturados, que foi agora para licitação, demorou um pouco mais do que a gente esperava, porque teve que fazer desapropriação de algumas áreas, vai ter que, enfim, fazer processo de desapropriação, fazer depósito do valor em juízo, enfim, demorou o trâmite administrativo, mas já foi para a licitação, já deve estar sendo marcado. Então esse foi o primeiro ponto, voltar ao modelo de integração com as estações. Serão 3 estações, tá? Uma estação ali no BPRV, em frente ao BPRV, em Donana, uma estação em Ururaí, né, que vai ser ali na Praça de Ururaí, no canto não virada para a igreja. Quem conhece ali a Praça de Ururaí sabe que ela é bastante grande, não é em frente, não é perto da igreja, é no outro canto de cá, será a estação, e a outra estação vai ser na BR-101, ali próximo da Carrocerias Morumbi, né, que é a outra estação. Isso foi fruto de um acordo em juízo, né, que o doutor Heron fez entre a Prefeitura de Campos e as empresas de ônibus, porque de fato as empresas de ônibus detêm a concessão da área de atuação. Elas, inclusive, não queriam as estações nesses locais, as empresas de ônibus. Elas queriam a estação, em vez de ser na Carroceria Morumbi ali, ela queria dentro de Travessão, na Praça de Travessão.
ela, por exemplo, não queria, as empresas de ônibus, que a estação fosse no BPRV, ela queria que fosse dentro de Goitacazes, a empresa de ônibus. Isso foi fruto de muito diálogo, muita negociação. Os permissionários de van foram para a porta da prefeitura, eu dialoguei com eles, eu fui lá para frente. Foram, 3, 4 semanas de muita negociação, mas que dependia das empresas de ônibus detentoras das áreas aceitarem ou não o acordo, né? Então a gente chegou num denominador comum da onde seriam as estações, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, nem aonde as vans queriam, nem onde as empresas de ônibus queriam. Chegamos no denominador comum, escolhemos as áreas onde seriam feitas as estações, e por isso demorou um pouco mais, desapropriação, pagamento, enfim. Então esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, é impossível hoje você planejar ou saber quanto vai custar o óleo diesel amanhã. Você não sabe mais. Você acorda, tem uma nota da Petrobras que vai ter aumento. O último aumento foi de mais de R$1 por litro de óleo. R$1 por litro de óleo. Então, eu comungo da mesma ideia sua. Eu acho que o que é privado tem que ser tratado pela iniciativa privada. Porém, existem situações que o governo, que é o mediador, que é o regulador, precisa intervir para que não haja o caos, né? Hoje estamos vivendo momentos difíceis porque os operadores do sistema de transporte não conseguem, e é um fato, cobrir os seus custos com o preço atual da passagem. Ah, então vamos aumentar a passagem. Não dá para aumentar a passagem. O povo não vai aguentar pagar. Aumentar o preço da passagem não resolve hoje o problema. É inviável e talvez não resolva o problema. A não sei que você bote a passagem acima de R$10, o que também é inviável, é impossível. Então, entendendo esse momento, né, entendendo que o povo não pode pagar o pato, a prefeitura vai enviar, acho que já enviou ontem, né, para a Câmara, o projeto de lei de subsídio do óleo diesel até 31 de dezembro. Tem prazo determinado. Mas com algumas condicionantes, né? Não é simplesmente dar o óleo diesel. E por que nós estamos dando o óleo diesel e não recurso financeiro, que seria o mais, talvez, correto? Porque, por exemplo, você dá o valor para ela cobrir o custo dela. Porque as empresas de ônibus, todas elas têm processos judiciais, trabalhistas, previdenciários, que elas não poderiam receber recursos. Então a gente teve que criar um mecanismo, a Câmara vai aprovar, de dar o produto. Então a prefeitura vai fazer o abastecimento das empresas de ônibus mediante controle, mediante... Bilhetagem. Não. Aí que tá. A bilhetagem é o passo que tem que caminhar em conjunto. Esse é o acordo, feito inclusive dentro da Câmara entre os vereadores. Prefeitura e empresa se controlam. Em prefeitura acordou com o sistema de transporte de Campos e existe um acordo na Câmara de Vereadores de passar em conjunto o projeto de bilhetagem e o projeto do subsídio. São dois projetos diferentes, mas existe um acordo deles serem aprovados em conjunto, tá? E o óleo diesel, a bilhetagem vai demorar um pouco para ser implantada, porque depois de aprovado tem que licitar, mas o subsídio do óleo obrigatoriamente diz que os veículos têm que possuir GPS. Obrigatoriamente. Para que a prefeitura possa auferir o quadro de horários que ela propõe para os concessionários e permissionários. Porque não adianta eu dar o óleo diesel e a população continuar sem transporte. Então, obrigatoriamente no projeto, consta que nesse primeiro momento, tanto as vans quanto os ônibus podem inclusive ter um GPS próprio dela. No projeto de bilhetagem, que é um outro projeto, diz que o GPS passará a ser, tanto o GPS quanto a bilhetagem, controlado pelo município. Para eu poder ter o controle lá, numa central de controle das rotas, da frequência, se estão cumprindo os horários ou não. Mas nesse primeiro momento, para que se dê celeridade, todos eles já têm GPS. Os ônibus têm, as empresas, as vans têm, e se não tiver também custa R$ 29,90 um GPS. Eles serão obrigados a instalar. Quem não instalar não vai receber o subsídio de óleo diesel. Porque não adianta, repito, eu dar o subsídio de óleo diesel e, por exemplo, a empresa que tem que fazer serrinha, não fazer serrinha dentro do quadro de horários que a prefeitura exige. Ela tem que fazer.
senão ela não vai receber o óleo diesel. Esse é o acordo e é esse que consta no projeto. Então a gente entende que é importante, entende que a população não pode pagar o pato. Agora, existe um quadro de horários que não está sendo cumprido. Inclusive, Serrinha, por exemplo, a empresa retirou o ônibus, né? Mas existem algumas outras linhas longas que, por exemplo, tem que ter 4, 5 horários. As empresas só estão fazendo um horário. Porque alegam que não tem como fazer mais do que isso, porque não consegue pagar o custo. A partir de agora, com o subsídio do óleo, ela tem que cumprir o quadro de horário. Então que a população entenda, e quem está nos escutando entenda, que a prefeitura está fazendo a parte dela, vai cobrar a contrapartida dos ônibus e das vans, que é o quadro de horários, principalmente a lotação dos veículos também é uma coisa que está estabelecida nessa lei de subsídio, porque não adianta, por exemplo, uma van que tem capacidade para 18 pessoas querer levar 30. Ela tem que fazer outra viagem. Ela tem um quadro de horários. É isso que está estipulado no projeto de subsídio. Que, se eu não estiver enganado, Aloysio, de hoje até o final do ano, né, 31 de dezembro, que é o projeto, e a validade desse projeto emergencial, é algo em torno de 1.900.000 litros de combustível. Se você multiplicar pelo preço de hoje, R$ 7,00 em média, nós estamos falando de 12, 13 milhões de reais, que a prefeitura vai investir para equilibrar o sistema. A partir disso, obrigatoriamente, a gente tem que fazer a bilhetagem. Isso é um projeto emergencial para uma situação emergencial e a partir daí a gente tem que controlar via bilhetagem. Por isso também existe o acordo de se aprovar os dois projetos na mesma sessão em conjunto do óleo diesel e da bilhetagem. Vou fazer a última pergunta. O horário nosso... vou até pedir, não sei como é que está de horário, que a gente estenda um pouco essa entrevista. Vamos lá. O horário nosso já foi para... Já ficou. Cristiano, relaxa aí. Cristiano dá relaxado. É meu aniversário hoje, eu achei Hoje que ele vai perdoa. perdoar. Salvo conduto, hoje é seu aniversário. Eu conversei ontem com uma fonte, eu não posso iluminar a fonte aqui, até por conta dessa entrevista, também porque queria trazer essa fonte aqui para falar no Folha Nova, falar sobre transporte. Ela não quer falar, entendo os motivos, tem motivos bastante razoáveis para não querer falar, mas me deu um quadro muito amplo da situação, inclusive com dados técnicos, da questão do transporte, né? Não posso mencionar quem é. E ponderou críticas aos dois lados, né? A questão do subsídio, por exemplo. Eu não falo do subsídio do diesel agora. Falo da questão do subsídio desde sempre. Que com os garotinhos, e aí tô falando desde o seu pai, desde Antônio Garotinho, os dois governos que ele teve, depois os dois Rosinha, agora o seu. Isso era uma prática. Os garotinhos no poder, certo? E aí tô jogando você junto com sua mãe e seu pai, né? Eles criaram esse vício nas empresas do subsídio. Deixa eu só completar. É o diagnóstico da pessoa que é isenta, não tem nenhum lado, e que uma vez acostumado, isso ao longo de décadas, estamos falando desde os anos 90, é difícil você desacostumar. Por outro lado, a questão das vans. Em termos legais, se está no contrato que tal trecho tem exclusividade, tem que ter exclusividade. Então nós vamos ter que acabar com as vans, Luiz. Não. Eu falando de alguns trechos. Não é isso que o doutor Heron disse no processo. O doutor Heron disse no processo que a área de atuação é exclusiva dos ônibus. Sim. As vans teriam que sumir do mapa. Por isso nós fizemos com todo respeito, acordo. não foi decisão do Heron, não. O Heron está cumprindo. A decisão foi do TJ. Ele está cumprindo. Não foi ele que canetou, não. Quem canetou foi o TJ. Com todo respeito. Não, eu não lembro aqui agora de cabeça, mas a decisão... Eu estou te afirmando que pode é o TJ. Agora, a decisão diz que a área de atuação, porque a cidade foi dividida em 3 áreas para 3 consórcios de empresa de ônibus. A cidade foi dividida numa concessão feita em 2013. E a decisão foi que a área de atuação não é por linha. É a área de atuação. É exclusiva dos ônibus. Então as vans teriam que sumir do mapa. Foi quando os próprios empresários de ônibus, num acordo com a prefeitura, disseram, não, a gente abre mão das linhas longas
para que as vans possam também Deixa eu só trabalhar. completar o raciocínio. Mas, enfim, há uma decisão do TJ que diz isso. Lógico que cabe acordo, como você está falando que houve. Mas a decisão judicial existe. E não é de Heron, é do TJ, só para ressaltar. Heron está cumprindo o que a instância superior decidiu. E que, de outro lado também, uma parte que conhece todas as partes envolvidas, que as empresas de ônibus, as que estão aí, elas claramente não vão mudar o modus operandi. Elas não vão investir em melhoria de frota, elas não vão investir em treinamento pessoal, não vão fazer. E que talvez o melhor, como é uma concessão, você tem um grupo que está... você tem uma estrutura viciada de todos os lados há 20, 30 anos. E para mudar o sistema, talvez fosse melhor trazer empresas de fora. Esse é um diagnóstico dado por uma pessoa, volto a dizer, que eu não posso citar aqui, mas que conhece profundamente a questão, melhor que qualquer um de nós aqui talvez, e apontou esses erros de lado a lado. Como é que você analisa essa análise, sendo bem redundante? Olha, primeiro dizer para você que no Brasil inteiro, aonde o transporte público é saudável, ele é subsidiado. No Brasil inteiro. Em São Paulo, o subsídio passa de bilhões de reais. Bilhões em São Paulo. Em qualquer lugar do Brasil, repita, onde o transporte público é saudável, existe subsídio. Também é verdade que a passagem em Campos, a passagem modal, ela tem um custo inferior a qualquer outra cidade. Já foi R$1 na época da Rosinha, porém a prefeitura subsidiava. Hoje ela é R$3,50, mas se você pegar qualquer cidade do porte de Campos, e aí eu não vou falar de outra cidade, eu vou falar do porte de Campos, por exemplo, Niterói. Passagem de Niterói é R$4,50 ou R$4,80, alguma coisa assim. A passagem modal em Campos, ela tem um custo muito inferior. Mas, repito, em qualquer lugar do Brasil onde o transporte é saudável, existe um subsídio, porque se entende que o transporte público de qualidade funcionando é também um programa social, né? Você subsidiar o valor para o cidadão, para que o sistema possa ser saudável, para que o cidadão possa se locomover. Campos tem uma característica ainda mais grave, que é a distância. Campos tem 4.000 km², é o maior município do estado do Rio. Uma passagem daqui do centro, por exemplo, para Santo Eduardo, que é o extremo na divisa com o Espírito Santo, se você for botar pela distância, teria que custar R$15, R$16. Vai ter gente que mora em Santo Eduardo que não vai vir ao centro mais. Eu vi isso acontecer quando a passagem no governo da Rosinha era R$1 e era subsidiada, pessoas que relatavam que não viam o centro há 20 anos. Porque não conseguia pagar 16 para ir, 16 para poder voltar. Então, assim, o transporte público subsidiado, ele é também um mecanismo de integração da sociedade, ele é um mecanismo de assistência à população. Então, nesse quesito, eu discordo da sua fonte. Eu acho que o subsídio, ele é, desde que seja feito de maneira controlada, regulada, ele é importante. Talvez não no volume e na magnitude que já foi um dia, mas é importante para poder equilibrar o sistema e ter o menor preço possível de passagem para que o cidadão possa pagar. Agora, quanto a que o sistema é viciado, que o sistema deveria ser um novo sistema, eu concordo plenamente, e eu já disse isso para os empresários de ônibus, tanto individualmente quanto em reunião com todos eles. Eu já disse isso a eles. O que eu disse a eles? Falei, olha, para depois não quererem acusar a prefeitura de querer colocar a empresa de fora aqui dentro da cidade, por que vocês, empresários, não se reúnem? Busquem uma empresa grande, forte do mercado, faz um consórcio único e todos se juntam para fazer um consórcio único na cidade inteira, onde as linhas deficitárias vão ser cobertas pelas linhas superavitárias, num consórcio único. E vocês aqui de Campos vão fazer parte desse consórcio,
Mas traga uma empresa para cá com capacidade de investimento, com capacidade de colocar frota nova. A resposta é sempre a mesma. Não tem, não, é difícil. Não, a minha empresa já tem 60 anos, a minha empresa tem 70 anos. Existe, inclusive, um processo administrativo contra uma das empresas para se cassar a concessão dela. Só que o processo administrativo você tem que dar o direito à ampla defesa, você tem que dar direito ao contraditório. Mas existe, as prefeituras têm um processo administrativo para cassar uma das empresas que tem a exclusividade de uma área, né, que tem a concessão para aquela área. Porque realmente, Aloysio, existe um vício muito grande de que, e aí eu vou falar aqui de uma maneira muito, muito clara, né, onde o empresário é rico e a empresa é quebrada. Ele não investe na empresa dele. Tem uma maneira mais fácil do que o processo administrativo, que é mais demorado, é mais longo, é mais difícil, porque você, como digo, você entra com as suas questões administrativas, tem que dar direito à ampla defesa, tem recurso, aí você nega o recurso, ele vai recorrer, demora o processo administrativo. Tem uma maneira mais fácil de se fazer isso. Basta a Câmara de Vereadores não aprovar a prestação de conta. Então, se o problema é da sociedade, se o problema é coletivo, como eu acho que é um problema coletivo, é um vício muito grande, como repito, as suas próprias palavras aqui da sua fonte, né, que é um vício, que as empresas não vão mudar. Existe uma maneira muito fácil. A Câmara de Vereadores tem que aprovar a prestação de conta dos concessionários públicos. Reprove. Como reprovaram agora esse ano, por exemplo, a da Águas do Paraíba. Foi reprovada e me recomendaram. Quem recomendou ao Executivo que não desse o reajuste anual contratual previsto para Águas do Paraíba foi a Câmara. Reprovou a prestação de contas do concessionário, Águas do Paraíba, e recomendou ao Executivo que não desse o reajuste. Eu não dei, porque me foi recomendado pela Câmara, que é quem tem que aprovar ou reprovar as contas, que eu não desse o reajuste, por isso eu não dei. Está lá. Já foi convocada uma audiência pública pela Câmara de Vereadores para que as empresas de ônibus prestem conta da sua concessão nos últimos 5 anos. Ué, se os vereadores querem de fato ajudar a cidade, cabe a eles aprovar ou não a prestação de conta das empresas de ônibus. Não estou aqui fazendo populismo, demagogismo, jogando a culpa para a Câmara. Não, não é nada disso. Mas quem pode, de uma maneira mais simples, resolver este problema para que possa entrar uma empresa de fora, que se for o caso, né, com mais capital, com mais capacidade, é a Câmara. Está lá para poder votar dos últimos 5 anos, porque é o que cabe. Mas por que então só dos últimos 5 anos e não dos últimos 10 anos? Porque, ao meu entender, e foi o que me foi dito, a Câmara só pode pedir dos últimos 5 anos. Né? Ela pediu que as empresas apresentem as suas prestações de conta do serviço prestado nos últimos 5 anos. Cabe à Câmara aprovar ou não. Se os vereadores entenderem que o transporte é de qualidade, ele aprova. Se entender que não é, ele reprova. Se ele reprovar, 3 dos 5 anos, a concessão é cassada e aí se faz uma nova concessão e aí se vir uma empresa de fora para cá. Então, assim, o município pode fazer a sua parte através de processo administrativo, que é mais demorado, é mais lento, tem que dar o direito ao contraditório, à ampla defesa. Agora, a Câmara também pode fazer o seu papel, que é reprovar a prestação de contas. Está lá, cabe à Câmara fazer. O pai Cristiano vai matar a gente hoje. Eu quero fazer mais uma e Nogueira quer fazer mais uma também. Eu vou fazer uma e peço a resposta rápida. Controle de bilhetagem. Vai ser... esse controle vai ser feito em consórcio, empresas e o governo ou só pelo governo? Por quê? O governo tem que ter o controle, as empresas podem ter o acesso, inclusive, para auditar. Perfeito. Mas o governo tem que ter o controle. É assim, por exemplo, que Eduardo Paes já acabou de fazer no Rio. Eduardo Paes... Mas se eu sou uma empresa, quero ver lá como é que está esse controle agora, eu vejo. Não tem problema nenhum. Ela pode ter acesso ao controle. Ela não pode controlar. Não pode a empresa que vai receber o subsídio controlar a bilhetagem. Ela tem que ter acesso, ela pode auditar, ela pode acompanhar os números, vai ter um relatório no final
ou semanalmente, ou diariamente, porque é tudo eletrônico, onde ela vai acompanhar. Agora, quem tem que ter o controle é a prefeitura, senão como é que quem recebe vai dizer para a prefeitura quanto a prefeitura tem que pagar? Isso não existe, Luiz. Essa é uma discussão, desculpa, até desnecessária. É uma polêmica desnecessária que algumas pessoas estão levantando, que até foi levantado por alguns vereadores na Câmara. Ah, mas a bilhetagem sozinha não resolve o problema, mas ela é fundamental. Por isso, é instrumento, né? Um instrumento fundamental Sim. de controle para que a prefeitura possa pagar um subsídio. Por isso houve um acordo na Câmara de aprovar as duas leis juntas, a da bilhetagem e a do subsídio do óleo diesel. Se aprovar uma só, não resolve o problema, e aí vai me desculpar, vai parecer que tem jabaculê. Porque o acordo é aprovar as duas. Porque não pode aprovar uma só. Porque isso é fundamental para que o sistema funcione de maneira organizada, de maneira correta, de maneira transparente, porque é dinheiro público envolvido. Gente, com todo respeito a quem pensa diferente. Com todo respeito mesmo. Porque pensar diferente na democracia é normal, faz parte e é do jogo político. Agora, querer achar que a empresa que vai receber o subsídio tem que controlar a bilhetagem para dizer quanto que a prefeitura tem que pagar, chega a ser indecente. A prefeitura é que tem que ter o controle do sistema de bilhetagem, mas a empresa de ônibus pode ter acesso sem problema nenhum. Ela vai acompanhar os relatórios, ela vai acompanhar a bilhetagem e no final ela vai receber por aquilo que efetivamente houve de embarque e desembarque de passageiro. Bom, são 8h23. Eu acho que justifica sim o atraso, né? E, claro, evidente, os assuntos são extremamente importantes. A questão do servidor, a questão do transporte. Você vê, é um momento que nem de saúde a gente falou ainda e talvez falamos um pouco um pouco mais assim, né? Mas as filas que ele falou no início, das obras no HGG, falamos um pouquinho. Sim, claro, e é sempre a educação, pra você ver, né, a gente vai falar, não. Geralmente a saúde sempre é o tema central dos problemas, das críticas. Sim, hoje não é. Sim. A saúde tem funcionado, tem os seus problemas, como todos têm, mas a saúde de Campos tem funcionado, não é alvo daquelas grandes críticas que já se ouviu no passado. Aí a minha pergunta, você pode responder em uma palavra, sim ou não? Não tem problema, precisa se detalhar. E aí, é claro, levando em consideração que nós temos esse problema há décadas. Há possibilidade, você acredita numa possibilidade de uma solução, eu não acredito assim 100% transporte público de altíssima qualidade em 2, 3 anos, mas até o fim do seu mandato, você consegue melhorar isso em mais de 50%, 60%, 80%? Acho muito possível. Desde que as leis sejam aprovadas, a gente possa ter mecanismo de controle para poder ofertar um transporte melhor para a população. Ok. Bom, 8h25 em Campos. Nós vamos ao intervalo comercial. Você continue participando aí conosco pelo Face, compartilhando e a gente aqui tentando ler. Isso não tem problema, mas vai aí colocando aí as suas... Aliás, até todas elas, ou pelo menos quase que todas de bom senso. E respeitando os limites aqui que dizem que a internet é terra de ninguém, né? Mas essa página tem dono com nome e sobrenome. E com regras, evidente, de bom senso. Voltamos com o Vladimir Garotinho. Daqui a pouco, próximo bloco, né? Tem ainda essa crise na Câmara, briga com os Bacelar, tem dívida com a Caixa, tem assunto para a gente falar. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição, agora com Plínio Bacelar Vacina, uma clínica especializada em vacinas.